Já pude assistir a nova obra nacional Termo Elétrico e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Termodielétrico é um documentário sobre justamente a criação desse termo. O que seria termodielétrico? E é uma reação química e física que vai se dar justamente pelo estudo de um físico no território nacional sobre toda essa questão de mudança de fases de um suposto elemento químico. Sim, é um pouco confuso, porque na verdade é um documentário que não vai somente abordar a vida desse físico, mas de toda uma geração e de toda uma família, que se desenrola até chegar a uma cineasta que justamente é quem está filmando esse longa. Afinal, para onde vai seguir essa história e por que precisamos saber dessa vida desse suposto físico? O que será que ele tem relação com os tempos atuais e com a vida dessa mulher que está filmando? Termodielétrico foi um filme que eu estava sinceramente empolgado. Eu já tinha visto certas informações sobre o longa, eu estava acompanhando ele de fato bem de pertinho, porque eu estava realmente empolgado com ele. Eu gosto de filme nacional bem feito, afinal a maioria dos filmes nacionais são bem feitos, mas infelizmente não tem o reconhecimento necessário. Justamente esse sendo o caso de Termodielétrico, que eu tenho certeza que infelizmente vai ocupar muitas poucas salas. Termodielétrico acaba por ser um mar de emoções. É uma diretora tentando expressar o quanto do seu avô tem nela, o quanto toda da física e toda a ciência tem um pouco de literatura e arte, mas não somente isso, como contamos histórias até mesmo com áreas de exatas, humanas, científicas, biológicas. As histórias estão em cada palavra, cada número e cada informação e cada frase. E eu achei muito interessante isso no termo de elétrico. Ela pega uma série de condutas físicas e uma série de elaborações sobre tal tema, né, temática da física, algo extremamente complexo, e coloca no escopo do cinema, da arte. Afinal, o que seriam passagens de fase na arte? O que seria mudanças climáticas ou coisas do tipo? O que seria eletricidade em arte e todas essas histórias a serem contadas? Como que a física e outras ciências se comunicam com a arte? Então ela acaba, né, o longa acaba por fazer essa ligação entre arte, mas também cultura, e além de cultura, ciência e ciência física. Então ela se une ao seu avô nessa viagem temporal, que justamente é uma volta ao passado, para discutir todas essas questões extremamente complexas através desse documentário, que mesmo assim é extremamente curto. Com esse nível de empolgação, é evidente que eu de fato gostei do filme. Eu acho que foi um filme que aborda muito bem a questão da memória, mas não somente isso. É um filme que vai falar também sobre como a vida é de constante mudança. Veja, a cineasta fala inicialmente que gostaria de ser astrônoma quando fosse criança, porque as histórias são escritas através dos planetas. E ela vai começando a estudar e vai percebendo que tem um gosto pela escrita e vai da área de escrita, de ciência até o cinema. Então acaba ser justamente umas fases de sua vida que se relacionam com seu avô ao estudar esse fenômeno termodielétrico, esse fenômeno que justamente fala que a passagem de certos objetos por certas fases, de líquida a gasosa e gasosa a sólida, etc., acaba por gerar fenômenos obviamente térmicos, mas não somente térmicos como também elétricos. Então tem toda uma condução para uma pesquisa científica que de fato é interessante, afinal tem uma série de documentos históricos que ajudam até mesmo a entender o escopo da Segunda Guerra Mundial e sua influência no Brasil, mas também uma ligação com o presente e a vida dessa cineasta que acaba se tornando o ponto-chave do filme para discutir as relações da passagem do tempo e como temos que achar nessas constantes mudanças da vida algo pelo qual nos amamos. Por essas e outras eu acabei ficando encantado por Termodielétrico, um filme que se usa da imagem
como um fenômeno físico. O filme vai colocar certas imagens que nem ao mesmo têm sentido com a trama que está sendo mostrada, mas que servem para mostrar essa passagem do tempo que pelo cinema fica. Afinal, o cinema é preservação de memória. Se você consegue tirar uma foto e daqui 15 anos ela está igual, é uma preservação de sua memória de certo modo. E a diretora também vai se utilizar dessa fotografia, que às vezes transporta elementos que nem mesmo estão sendo mostrados na história, para todo esse núcleo de relações com a física e relações ambivalentes também com a arte. A narrativa também é esse ciclo de coisas acontecendo. Quando acontece algo na história, não necessariamente ele está em uma linha cronológica. A diretora brinca até mesmo com o conceito de o que acontece de fato, abordando desde mitologia grega até os tempos atuais e voltando para as histórias do seu avô. De fato, ao final e com o desenrolar dessa trama, eu fiquei encantado pelo que é Termodielétrico. É uma obra que, como eu disse, eu estava certamente empolgado, mas não sabia que ia ser tanto e tão impactante. Eu pensava que ia mais pro experimental, mas acabou sendo esse documentário que vai brincar com a vida dessa cineasta e como através do seu avô e a passagem de seu pai até chegar nela, ela chegou nesse universo cinematográfico e agora ela apresenta a história de sua vida para nós espectadores. Justamente essas questões de passagem de tempo e de fases da vida. Então, eu acabei por achar a mensagem de Termodielétrico junto de sua forma e como tudo é traduzido na fotografia e direção, justamente muito proveitoso. Acho que é um dos filmes nacionais que eu mais fiquei encantado esse ano e um dos que mais me impressionou pela forma como mostra os elementos que diz. Afinal, como eu disse, tem certas coisas que em imagem nem tem mesmo tanta correlação com o que está sendo dito, mas que são belos e justamente servem para essa mensagem de preservação, o que eu achei sensacional ao final. Em suma, Termodielétrico é um filme que vai explorar muito da vida. O que você sente, o que você tem em mente, o que se passou na sua vida, o que mudou nas suas fases para chegar no atual. Como você se modificou. Talvez até mesmo através da física você tenha tido mudanças, quem sabe? Não necessariamente somente de cinema, literatura ou a área da cultura, mas de outras também. Você é uma mudança constante e o filme traduz isso de maneira brilhante, ao justamente abordar essa questão do avô, mas também abordar a questão da cineasta que antes gostava de ciência e que hoje em dia prefere a área das artes. Mas como é dito no filme e também por Jean-Luc Godard, se a ciência, cinema e literatura se misturassem, talvez tudo ficaria um pouco mais fácil e mais compreensível. Então, para Termodielétrico, eu vou colocar aqui uma nota 8 de 10. Acho que foi um filme encantador e eu de fato fiquei encantado por tudo que ele quis transmitir ao público e sua audiência. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, compartilhe, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!